Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema toda a armadura de Deus, a espada do Espírito. A Bíblia nos fala em Efésios 6,17: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nós vamos nos basear nessa segunda parte desse versículo, a espada do Espírito. Quando os fariseus acusaram Jesus de expelir demônios pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios, tanto Mateus quanto Marcos registram que o nosso Senhor conhecia-lhes os pensamentos e mostrou que o reino de Satanás não poderia subsistir se fosse tão dividido quanto afirmavam. Em seguida, fez uma declaração que diz a respeito da nossa vitória contra Satanás. Está escrito, Mateus 12, 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Na qualidade de cristãos, unidos com Cristo em sua autoridade, temos condições de guerrear contra Satanás, de tal forma que podemos sujeitá-lo, amarrá-lo e saquear ou levar embora o que queira reivindicar como seu. A nossa posição não deve ser a de simplesmente nos proteger, por mais importante que isso seja. Devemos ter soldados invencíveis de Cristo, que podem avançar contra esse valente, Satanás, invadir os seus domínios e arrebatar-lhe aquelas pessoas e fortificações espirituais que ele reivindica. As demais peças da armadura, em Efésios 6, servem sobretudo para a proteção e a defesa. Mas agora, somos levados a perceber que a nossa visão espiritual deve enxergar além da posição de defesa. A espada do Espírito é uma arma de ataque e, ao mesmo tempo, um instrumento de defesa. Embora Satanás imponha uma batalha implacável contra cada cristão, o fiel que percebe ser responsável pelo ataque é aquele que vence. Satanás sempre quer nos impedir de atacar. Temos basicamente duas armas de ataque para empregar contra Satanás. São elas, a palavra de Deus e a oração. Na época da igreja primitiva, os apóstolos estavam liderando o combate, atacando o inimigo e invadindo as suas portas. Não é possível fazer isso sem o devido realce às armas de ataque. Atos 6 refere-se ao que aconteceu quando surgiu a necessidade de alguém assumir o controle da distribuição diária de alimentos para as viúvas. A igreja escolheu os primeiros representantes para o seu ministério, a fim de que os apóstolos pudessem encarregá-los desse serviço e consagrassem-se à oração e ao ministério da palavra. O avanço na obra do Senhor requer um emprego destemido da oração e da nossa espada, a palavra de Deus. A espada está em último lugar na relação das peças da armadura. Por que será? Por um único motivo. Não estaremos prontos para empregar a nossa arma de ataque contra o reino de Satanás, sem que todas as demais peças da armadura estejam no devido lugar. Nenhum de nós estará pronto para marchar em direção à batalha sem a armadura. A espada figura como última da lista, como um alerta contra um combate presunçoso e temerário. Embora como cristãos tenhamos autoridade de ser ousados e intrépidos na batalha contra Satanás, não temos o direito de ser petulantes ou presunçosos. A nossa vitória tem por fundamento o fato de que estamos unidos a Cristo, o qual derrotou Satanás. Atos 19, versículos 13 a 20. Fornece o exemplo de algumas pessoas que travaram batalha com as forças das trevas
de modo presunçoso e temerário. Os 7 filhos de Seva, sumo sacerdote judeu, viram Paulo invocando o nome do Senhor Jesus sobre endemoniados, libertando-os assim da escravidão. Eles acreditaram que também poderiam usar o nome do Senhor Jesus para libertar aqueles assim atormentados e tentaram empregar a fórmula: escorunjo-vos por Jesus, a quem Paulo prega. A resposta do demônio foi clara: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? A essa altura, o homem possesso pelo espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. A mensagem desse acontecimento deve ficar clara. Não se pode brincar com o reino de Satanás. Embora aqueles homens ainda não fossem cristãos no Senhor Jesus Cristo, o alerta é pertinente aos verdadeiros cristãos de hoje. Um passo descuidado e despreparado contra o reino de Satanás, sem plena consciência da nossa união com Cristo, do ministério do Espírito Santo e da provisão da nossa armadura, pode mostrar-se desastroso. A espada do Espírito, como eu disse, é a palavra de Deus. É a palavra eterna, assim como o próprio Deus é eterno. Assim como Deus é onipotente, também a sua palavra tem todo o poder para derrotar Satanás e realizar a vontade de Deus. Assim como Deus é imutável, também a palavra de Deus jamais mudará. Assim como nosso Senhor é onipresente, a sua palavra está sempre por perto, pronta para ser usada em cada situação. Assim como Deus é santo, também a sua palavra é santa. O escritor aos Hebreus afirma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, versículo 12. A espada do Espírito, a palavra, tem o poder de penetrar uma vida. Quando o cristão a utiliza, a palavra pode penetrar, limpar e transformar a vida do cristão e, ao fazê-lo, destruir o controle de Satanás sobre essa vida. Não há substituto para uma aplicação duradoura, firme e constante da palavra de Deus contra Satanás. O próprio Senhor Jesus usou este meio do conflito com Satanás no deserto, Lucas 4, versículos 1 a 3. O cristão há de se deparar com o mesmo tipo de ataque de Satanás contra si. E Satanás somente o deixará se a palavra de Deus for aplicada contra ele com persistência. Um dos requisitos mais óbvios para o uso da espada é conhecer a palavra de Deus. A memorização das Escrituras é uma das disciplinas mais urgentemente necessárias no lar cristão e na igreja. É igualmente importante que você entenda bem a palavra de Deus. Quem memoriza a palavra também deve ser quem maneja bem a palavra da verdade. Quando Satanás citou as Escrituras para Jesus durante a tentação, desvirtuou-lhes o sentido. Eis uns ardis mais astutos de Satanás. Ele quer que desvirtuemos o sentido da palavra ou a empreguemos de modo impróprio. Satanás não recuará facilmente, mesmo quando você utilizar a palavra contra ele. Ele te porá à prova e tentará fazer com que você duvide da palavra de Deus. Ele irá te desafiar. É importante provar a sua autoridade sobre ele por causa da sua união com Cristo. Não podemos deixar de reconhecer que por trás da espada do Espírito há uma pessoa, o Espírito Santo. Ele é quem torna poderosa a nossa espada na batalha. Não podemos usar eficazmente a palavra de Deus no combate sem que o Espírito Santo esteja controlando-nos, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não podemos travar batalhas espirituais de modo carnal. É o Espírito Santo quem aplica o poder da espada contra o nosso inimigo. Se estivermos entristecendo ou extinguindo sua obra em nossa vida em alguma área, Satanás não perderá tempo de aproveitar-se dessa brecha. Em essência, toda vitória espiritual depende da palavra de Deus. Satanás bate em retirada quando a palavra de Deus, a espada do Espírito, é usada contra ele. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus, poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, lançamos mão da espada do Espírito, a palavra de Deus. Abraçamos sua mensagem falível de verdade e poder. E humildemente pedimos que o Espírito Santo conduza-nos à verdadeira compreensão da mensagem da palavra. Concede-nos a disciplina e a dedicação para memorizar a palavra e impregnar em nossa mente com sua verdade e poder. Que possamos usar a palavra para derrotar Satanás e fazer progredir a causa de Cristo exatamente no campo que Satanás reivindica, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.